E aí, galera, a paz do Senhor a todos. Um ótimo dia de terça-feira para vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Isaías. E eu queria deixar para você uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E eu queria falar sobre uma coisa a qual todos, em geral, todo mundo acha que tem e que é. Eu queria falar sobre a definição da fé. Isso mesmo, a definição da fé. O que é que eu queria falar? Basicamente, a fé é uma certeza, seja ela é natural ou sobrenatural. Sempre será um sentimento de certeza absoluta. Se no coração não houver este sentimento de certeza absoluta, então não podemos considerar esse sentimento como fé. Às vezes algumas pessoas confundem emoção com a fé. Pensam elas que o fato de sentirem um forte desejo de chorar, ou mesmo vontade de sorrir, é fé. Lamento em te dizer, mas não é. Isso não é fé. Desejo de sorrir, de chorar, isto não é fé. A fé não é emoção. Sentimos desejo de chorar, desejo de sorrir quando estamos emocionados com alguma coisa. A fé ela é totalmente diferenciado desses desejos a qual nós sentimos. Mas a certeza ela é uma convicção tal que impossível removê-la de nossos corações. A fé é como a luz, a dúvida é como as trevas. Aí você vai perguntar, pastor Isaías, como isso é possível? Eu vou explicar para você como isso pode ser possível. Se as trevas vêm com o ímpeto contra a luz, imediatamente são desenvolvidas por ela. A fé não se importa quando vêm as dúvidas, as tribulações, as perseguições, as ameaças ou qualquer outro dardo inflamado do maligno. Por quê? Elas vêm de Deus. Deus é a fonte da fé viva. O Senhor Jesus, autor e consumidor da nossa fé, Ele tem doado essas suas energias ao seu poder chamado fé, para que aqueles que Ele submetem-se de todo o coração. Mas por quê? Porque senti hoje o desejo em meu coração de falar para vocês. Tenho visto por aí que muitas pessoas hoje confundem. Eles confundem a fé com emoção. Está errado. A fé é um fruto a qual é dado por Deus e plantado em nossos corações. E muitas das vezes nós confundimos. E quando nós confundimos aquilo que o Senhor nos deu, nós também perdemos a convicção das promessas de Deus para com a nossa vida. Hoje temos visto, muitas pessoas hoje estão deixando de receber a sua vitória. Estão deixando de receber a sua bênção. Por quê? Porque tem confundido a sua fé. Mas eu tenho certeza absoluta que após você ver este pequeno vídeo com essa resumição da sua fé, você vai mudar os seus conceitos. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor,
quando nós nos entregamos a nossa vida a Ele, inteiramente a Ele, pois a nossa fé, ela é tremenda. Nós vemos que a palavra do Senhor nos diz, tá? Que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, e você falar para um monte ou um cenáculo ou uma montanha que seja, atravessa daqui para lá, ela sai do seu lugar e vai para o outro. Por isso o Senhor faz uma comparação com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda sabe que um grão de mostarda, ele é nada mais, nada menos que o tamanho de um grão de açúcar. Agora imagine para você ver só, você pega uma pedrinha minúscula de um grão de açúcar e compare a sua fé. É interessante. É interessante quando nós pronunciamos algo sobre a fé. A fé, ela é algo que vem além do normal. Ela é algo que vem trazendo algo sobrenatural de Deus para a nossa vida. Olha para você ver que interessante. Por isso, absolutamente nada é capaz de vencer a verdadeira fé. Muito pelo contrário, pois sendo ela o poder de Deus, então vence, ainda se mantém inabalável. Que coisa linda! Inabalável. Somente aquele que nasceram de Deus possui esse poder. Esse poder tem que influir naturalmente para vencer todo o inferno deste mundo. Por isso também o Espírito de Deus categoricamente ele afirma, tá? No livro de Marcos, capítulo 9, e o versículo de número 23. Tudo é possível ao que crê. Amados, nós vemos que a palavra do Senhor no livro de Marcos, o capítulo de número 9, o versículo de número 23, a palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Agora eu convido você a colocar a sua mão na sua consciência. E vem comigo para você entender. Mas pastor Isaías, se o livro de Marcos está dizendo que tudo é possível ao que crê, para só um pouquinho para você entender. Tudo não quer dizer a metade. Tudo é tudo. Metade é metade. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Nós vamos dentro da casa do Senhor, tá? Quando algumas pessoas chegam recentemente, ou melhor, ela se converte, o seu coração, a sua vida, recentemente ao Senhor. E de repente aquela pessoa começa a conquistar tudo que o seu coração almeja. Nós olhamos e começamos a questionar natural e falamos, como pode? O irmão fulano de tal, ele chegou ontem dentro da igreja, mas olha o que ele conseguiu, é a fé dele. Talvez aquela pessoa ainda não conseguiu, porque ainda não tem a fé que aquele outro tem. É natural. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós fazemos, tá, a diferença dentro da casa do Senhor, a certeza é a mudança na nossa vida. Pare e pense para você ver.
Ah, mas pastor, eu estou na igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso não importa o tempo que você está na igreja. O que importa é quando você começar a sentir a verdadeira fé dentro de si, o verdadeiro fruto, você vai entender aquilo que realmente Deus lhes prometeu. Um exemplo, veja lá no livro de Êxodo, quando Moisés, ele está ali apacentando, segundo a palavra, o rebanho de Jetro, seu futuro sogro. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que o Senhor aparece para ele em uma sarça e deu a ele uma ordem, a qual nós vemos a palavra do Senhor, que o próprio Moisés, no livro de Êxodo, ele vai falar: quem sou eu? Nós vemos que o próprio Moisés, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 10. Quem sou eu? Você vê que interessante? Quem sou eu? A primeira coisa que vem na mente de Moisés é a dúvida. Mas mesmo assim o Senhor ainda indaga Moisés e fala para Moisés quem ele é, que ele era um escolhido de Deus. Aonde eu quero chegar nessa noite para você? Você que acha que você não é nada dentro da igreja. Você que acha que você não é ninguém dentro da casa do Senhor. Você que alguém olhou para você e falou: olha, você não vai conseguir, você não vai alcançar. A palavra do Senhor nos diz assim, que quando Moisés, ele faz ali aquele gesto, quem sou eu? O Senhor fala: diga para o seu povo que o eu sou te enviou. Deus estava falando: tu és aquele que eu te escolhi. E a fé de Moisés, nós vemos que é uma fé imensa. A fé dele é tão grande, que quando ele chega diante do mar, todo o transtorno, toda a dificuldade, ela cai por terra. Por quê? Porque ele olha para aquela multidão, vê um povo ali todo preocupado. E sabe o que Moisés faz? Ele vai falar com o Senhor. E o Senhor fala para ele: use aquilo que eu te dei. Autoridade. E a autoridade, nas línguas hebraicas significa: use a tua fé, levante para cima as tuas mãos, e o mar vai se abrir, e o povo ele vai passar em terra seca. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda isso. Nós podemos crer ou podemos ver Jesus agindo em favor do seu povo por intermédio de Moisés, E através da sua fé o mar se abriu. E o nome do Senhor ele foi glorificado. Sabe por quê? Porque não foi o homem quem prometeu, foi Deus. O que eu quero nessa noite, nesse dia de hoje, você que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você nessa noite, como profeta de Deus, toda obra preparada contra a sua vida, todo levante de Satanás contra você, toda palavra ao contrário contra a sua vida, ela já caiu por terra pelo poder que é no nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida hoje, que este mal, ele já caiu por terra, e que a sua fé, ela vem impactar a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Saiba que Deus é Deus na tua vida. Receba aí da parte de Deus a sua vitória, e em nome do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço a todos.